Boa noite, pessoal, tudo bom? Vou gravar um vídeo porque o aplicativo tá caindo muito lá hoje, né? Não sei se é a minha internet, não sei se é o aplicativo, eu não sei. Aqui na minha casa a internet é boa, tá? Tanto aqui quanto no meu escritório é boa. Então, nós vamos continuar aqui a live a partir de agora, tá? Eu passei, como eu vou gravar esse vídeo, eu passei aqui algumas dúvidas de alguns alunos, tá? Com relação ao trabalho, a orientação que eu passei lá para vocês. O que vai ser o trabalho? O que vai ser essa avaliação? Resumo da cartilha, tá? Sobre a legislação abrangente de saúde e segurança do trabalho, tá? Vai começar no índice, vocês vão seguir um índice lá, tá lá na cartilha, vocês vão começar numa introdução na página 3, tá? Vão fazer o resumo daquilo ali, depois vão passar para a página 4, onde tiver a página 4, vocês vão resumir. Isso não é uma cópia, é um resumo, tá beleza? Então, vamos passar para a página 5, resumo. Outra dúvida, a dúvida foi na página 15. Nas normas, elas não precisam vocês colocarem o nome de todas as normas, só NR, NR4, NR5, tá? NR6 e assim sucessivamente. E colocar o essencial de cada NR dessa, tá? Do que vocês entenderem, beleza? Resumo, por favor. Se não souber como é que faz um resumo, olha lá no Google, é rapidinho, né? O Google ele não é uma cópia do texto, tá? É como se fosse um entendimento daquilo que você leu. Você lê aquilo ali, por exemplo, a mais fácil que tem, NR8, edificações. O que é NR8? Tá? Qual é a principal definição dela? Vai definir o que? Os parâmetros para as edificações. Só, resumo, tá? Aí tem uma observação também. Proteção contra a chuva, tá? Insolação excessiva e falta de insolação. Com relação a isso, eu estava falando sobre a norma de higiene ocupacional com relação ao calor, tá? Então, um exemplo disso aí seria NR8, edificações, com as observações que estão lá, tá? A leitura, ela vai fazer com que vocês se aproximem mais da parte de legislação e das NRs, tá? Que isso é a ferramenta de trabalho de vocês, tá? A partir do momento que vocês vão fazer as planilhas de trabalho de vocês, os DDS, mas o material principal é a legislação, as NRs, complemento, tá? Nós vamos continuar aqui, como eu falei a primeira hora, de a norma ocupacional com relação ao calor, tá? Exemplifiquei, muita gente viu, mas caiu 2 vezes. Como caiu 2 vezes, me deram a ideia de fazer o vídeo, tá? Então estou fazendo o vídeo. O material está lá, vocês podem acompanhar aqui, sem problema nenhum. Então, nós vamos falar da norma de higiene ocupacional com relação à iluminação, tá? Como é que vai ser essa definição? Tá? A iluminação, ela tem um ângulo de corte, tá? Com relação aos serviços que vão ser realizados internamente nas edificações, nas estruturas, nos galpões, tá certo? O que vai ser esse ângulo de corte? Ele vai ser medido a partir do plano horizontal, tá? Embaixo das lâmpadas, das luminárias que vão estar colocados na indústria, tá? Com relação a isso, vocês
podem achar assim, que cada ambiente de trabalho é posto aleatoriamente. Eu diria que não, tá? Por exemplo, eu como engenheiro civil, eu faço o cálculo de projetos de iluminância, tá? Dentro dos ambientes de trabalho, de indústrias, de escritórios, porque a iluminação ela é muito importante. Se você coloca iluminação forte no ambiente de trabalho, isso vai danificar, vai trazer problemas fisiológicos na visão do colaborador e no corpo. Se vocês colocarem lâmpadas de 1000 watts, acima de 1000 watts, por exemplo, a temperatura aumenta no ambiente interno de trabalho. Tá lá? Beleza? Então, a aparência da cor, ela vai se referir, tá, com a cromaticidade da lâmpada. Que é isso? É a luz que a lâmpada vai emitir. Ela pode ser descrita como uma temperatura de cor correlata. Isso aí. O que vai ser mais para frente? A área adjacente. É uma área próxima à de trabalho. Tá? Que vai trazer isso para a gente? A partir da região que vai definir como um entorno imediato. Onde vai ser a área de tarefa que o colaborador vai estar inserido? Tá? É uma área parcial, tá? De trabalho, a partir da região definida como um entorno imediato. Tá? A área de trabalho. Onde é que vai ser feito isso? Onde é que a gente vai medir isso aí? Ela vai corresponder com a combinação de diversas áreas de tarefas que serão realizadas em um mesmo ambiente laboral, que vai envolver visões diferentes, implicando ou não em diferentes níveis de iluminação. Beleza? O que vai ser o entorno imediato? Vai ser uma zona de no mínimo 50 centímetros de largura ao redor da área de tarefa dentro do campo da visão do colaborador. Tá? A iluminância, o que é isso aí? Que fator? É um fator. A iluminância é um fator físico. É uma razão do fluxo luminoso incidente em um elemento de superfície que contém o ponto dado à área do elemento. É a unidade que a gente vai chamar de lux. Lumen, se eu não me engano, fisicamente, é LM por metro quadrado, se eu não me engano. Tá? E depois a gente vem para o índice da iluminância, que vai ser expressa, tá, com relação entre a cor real do objeto à superfície de aparência percebida diante de uma fonte luminosa. Tá? Varia de 0 a 100 e é utilizado para medir a fidelidade de cor e iluminação que reproduz nos objetos. Tá? A luminância. O que é isso aí, a luminância? É a razão entre a intensidade do fluxo luminoso emitido por uma superfície em uma dada direção e a área dessa superfície projetada ortogonalmente, ela vai incidir sobre o plano perpendicular àquela direção. Tá? O nível mínimo de iluminância, certo? Ela vai ter um valor baixo ou abaixo do normal, que vai convir que a iluminância da tarefa específica no ambiente ou atividade de trabalho que vai ser produzido, a tarefa do colaborador. Com relação a isso, nós vamos ter também a refletância, tá? Que vai ser determinado pela radiação incidente e a razão do fluxo luminoso refletido no fluxo incidente. Isso aí são fatores físicos para cálculo. A reflexão veladora ou ofuscamento refletido. Tá? O que vai ser isso aí? Vai ser a parte especular, tá? Que vai aparecer no objeto observado, que vai mascarar um total ou parcialmente a diminuição do contraste. Beleza? Outra coisa importante com relação à iluminância.
a temperatura de cor correlata, que vai ser a temperatura do corpo negro, cuja cor percebida vai se assemelhar ao mais próximo possível nas condições de observações especificadas. Quais são os critérios de avaliação que nós vamos ter? Qual é o critério adotado? A norma vai dizer para a gente que a cada avaliação do nível de iluminamento é uma medição do ponto a ponto nas diferentes tarefas ou atividades em comparação com os valores mínimos exigidos correspondentes ao valor da iluminância mínima. Tá? Isso aí vai ser uma parte física que nós vamos calcular, tá? No ambiente de trabalho, que vai ser iluminado o mais uniformemente possível. A iluminância média de um ambiente de trabalho deve ser obtido conforme o método estabelecido nos anexos do caderno que falam da norma de higiene ocupacional com relação à iluminância. Tá? Caso a atividade especificada não esteja apresentada nos quadros que vão estar aqui, tá? O valor de iluminância mínima exigida deverá ser obtido por associação com as tarefas similares do referido quadro 1. Tá? Nós vamos ter também uma escala de iluminância mínima. Tá? Isso aí nós estamos passando para vocês, para que vocês tenham a percepção de acuidade com relação ao ambiente laboral. Beleza? A iluminância ela pode ser reduzida em um nível de escala quando a tarefa apresentar detalhes excepcionalmente grandes ou de alto contraste. A ocorrência de redução deve ser justificada tecnicamente, de modo a garantir os preceitos de segurança, conforto e desempenho das atividades. Tá? Com relação aos procedimentos de avaliação. A avaliação preliminar. Essa avaliação, o que ela vai fazer? Ela vai consistir na verificação dos aspectos de ofuscamento, cintilação, efeito estroboscópico, direcionalidade, sombras excessivas, aparência da cor, contrastes descritos nesta norma, certo? Como é que vai ser feito isso? Qual é a abordagem? A abordagem vai ser sempre nos locais e nas condições de trabalho. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos identificar as atividades realizadas e as respectivas áreas de tarefas nas áreas de trabalho. Para que isso aí? Para a gente mapear e definir os pontos de avaliação. Nós vamos descrever os ambientes desses trabalhos, dessas atividades, incluir o sistema de iluminação que vai ser utilizado, os tipos de luminária, as lâmpadas e as características delas. Tá? Uma observação importante: se forem observadas interferências da iluminação externa sob as condições mais desfavoráveis, por exemplo, em dias nublados, de forma que as condições de iluminamento dependam somente das fontes instaladas no local. No entanto, as interferências que podem ocorrer em função da iluminação natural, como ofuscamento ou reflexos, devem ser levadas em consideração. É importante. Qual é o equipamento que a gente vai utilizar para medir isso aí? Uma característica dele é o medidor de iluminância, que é a unidade de medição em lux. Tá? Vocês vão ver em fórmula isso aí. Essa fotocélula corrige a sensibilidade do olho humano, tá? E o ângulo de incidência. O equipamento ele vai também apresentar a especificação técnica. O que vai dizer? Vai informar, vai ser informada pelo fabricante, que vai permitir
realizar a medição conforme o tipo de lâmpada utilizada. Por exemplo, a lâmpada LED, certo? O que nós vamos fazer depois disso? Nós vamos calibrar, vamos fazer um processo de calibração. Dos medidores de iluminância, eles devem ser calibrados periodicamente, tá? Certificado também pelo Instituto Nacional de Metrologia, nosso Inmetro. Onde vai ser feito isso? Laboratórios credenciados, tá? A periodicidade de calibração deve ser estabelecida com base nas recomendações do fabricante, em dados históricos da utilização dos medidores que vão indicar um possível comprometimento da confiabilidade de cada equipamento, tá? O critério que vai vir a ser estabelecido está em lei, tá? Estou exemplificando isso aqui porque é a lei, não é a gente, não é nós engenheiros ou nós técnicos que vamos da nossa cabeça fazê-lo. Não, isso aí vai estar em lei, tá certo? Qual é o procedimento de medição que nós vamos verificar? Ele vai ocorrer o sistema de iluminação dentro de características típicas da operação. Antes de serem iniciadas as leituras, é preciso observar, importante, a recomendação do fabricante, sempre observar isso aí, sem tirar nem pôr. A leitura deve ser realizada no plano de tarefa visual ou quando este não for definido, tá? A manutenção desse sistema de iluminação, como é que vai ser feito? Ele vai ser realizada manutenção preventiva, tá? E com relação a isso nós vamos corrigir o sistema de observação dessa iluminação com aspectos como limpeza, tá? Uma limpeza simples ajudaria a fazer isso, tá? A periodicidade de manutenção depende da característica do sistema de iluminação, beleza? Que vai ser a atividade que nós vamos identificar de cada grupo de colaboradores, tá? E nós vamos colocar isso em relatório. Vamos colocar isso em relatório. Possível. Como é que vai ser isso aí? Nós vamos fazer uma introdução composta por objetos de trabalho, justificando as datas, os períodos e as formas desenvolvidas nas avaliações, tá? O instrumental desses acessórios vão ser registrados com certificação de calibração, tá? O critério e procedimento de cada avaliação adotado vai estar escrito no relatório, a descrição dos ambientes de trabalho, das atividades, das tarefas realizadas, do sistema de iluminação, dos tipos de luminária, tudo isso aí. Os dados obtidos desses parâmetros são quantitativos e qualitativos, tá? São as avaliações preliminares. Os níveis dessa iluminação vão estar em tabela, pessoal. Nós vamos entender isso quando a gente lê essas tabelas aqui, tá? As áreas gerais de edificação, o que vai acontecer? Em saguão de entrada, o fator de iluminância lux 100, sala de espera 200, área de circulação de corredor 100, escada rolante ou escada esteira rolante, outra iluminação, rampa de carregamento na indústria, outra iluminação, 150 lux, sala de descanso do colaborador, 100 lux, tá? A sala de exercício físico, se houver, quando a edificação estiver pronta, 300 lux, vestiário, banheiro e toalete, banheiros, tá? 200, enfermaria, sala de consultórios médicos, 500 lux, sala para atendimento médico, tá? Exclusivo, 500 lux,